Então, irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Estamos terminando os evangelhos agora e nós estamos estudando, então, o livro de João. E hoje nós vamos continuar falando a respeito dos nossos temas. Nosso tema de hoje nós estamos estudando sobre os milagres e também sobre quem Jesus é, né? Como ele se apresenta. Aqui nós temos nosso mural, as sete declarações que sustentam a nossa fé a respeito de Jesus, né? Ele é o nosso alimento e ele também é o nosso sustento. E a gente precisa reconhecer isso nesses tempos. E eu acho que esse tema de hoje, eu sou a luz do mundo, é tão importante a gente entender isso nesse mundo tenebroso, né, gente, que nós estamos vivendo hoje. Nós temos a certeza de que Jesus é a luz que ilumina a mente e o coração de todo homem. Ele é que ilumina a nossa vida de dentro para fora. E é isso que nós precisamos hoje. E também como servos de Deus, como ministros de Deus nessa terra, nós precisamos dar luz àqueles que estão na escuridão. E a única luz que nós podemos refletir é a luz de Jesus, mas ela precisa estar brilhando em nós, né? Então hoje nós vamos entrar falar sobre mais um dos milagres de Jesus, que é a cura do cego de nascença, que está lá em João. Nós vamos abrir João capítulo 9, versículos de 1 a 41. A cura do cego de nascença, e depois vamos ver então essa declaração preciosa de Jesus: eu sou a luz do mundo. Então, João capítulo 9, versículos de 1 a 41, nós vamos fazer a leitura. A cura de um cego de nascença. Eu gosto da pedagogia de Jesus, né? Que tudo que acontece, ele traz para revelar, né? Ele usa aquilo que está acontecendo nas circunstâncias naturais para revelar algo sobrenatural a respeito dele e a respeito do Pai também, né? Porque na verdade ele veio trazer também refletir, glorificar o Pai na terra. Então todas as circunstâncias que ele vive, ele sempre traz uma revelação importante, assim como aconteceu aqui nesse dia sobre a cura desse cego de nascença. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Resposta. Oportunidade. Então, gente, isso é tão importante, todas as oportunidades, todas as nossas dificuldades, elas são uma oportunidade para Deus ser glorificado. É isso que a gente precisa. Por que nasceu assim? Por que está acontecendo isso? Todas as coisas são uma oportunidade para que se manifeste, então, a obra de Deus e Deus seja glorificado. É necessário que faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, pois a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez um barro com a saliva e aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Os seus vizinhos, que anteriormente o haviam visto mendigando, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam que era ele, outro que não, mas apenas que se parecia com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu mesmo. E eles perguntaram: como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez barro, colocou sobre os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou enxergando. E eles perguntaram: aonde está ele? E ele disse: não sei. Eles levaram o homem que fora cego aos fariseus, e era sábado, dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos.
Então os fariseus também lhe perguntaram como chegar a ver, ao que ele respondeu: aplicou-lhe o barro nos meus olhos, lavei-me e estou enxergando. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador realizar tamanhos sinais? E houve divisão entre eles. Perguntaram ao cego novamente: o que diz a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele havia sido cego e que agora enxergava, enquanto não chamaram os seus pais. Então os interrogaram é este o vosso filho, o qual dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntei a ele: ele tem idade? Falará por si mesmo? Seus pais disseram: porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso que os pais disseram: ele tem idade, perguntai a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é um pecador. E ele respondeu: se é um pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele te fez? Como lhe abriu os olhos? E ele lhes respondeu: já vos disse, não desses ouvido, porque quereis ouvir outra vez? Acaso quereis também tornar-vos seus discípulos? E então insultaram e disseram: discípulo deles tu és? Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E o homem respondeu: não está admiração, vós não sabeis de onde ele é, e contudo abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade, este ele ouve. Desde que há mundo jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles responderam: tu és nascido todo em pecado e tem ousadia de nos ensinar e o expulsar. Depois nós terminamos então a leitura. Então aqui é importante, o que nós podemos entender? São várias coisas importantes para a gente entender a respeito então de como Jesus então traz luz aos olhos desse homem e qual a implicação que isso tem no mundo espiritual, né? Como a gente fala, é o mundo espiritual que invade o natural, né? Não é o natural que, não, é o mundo espiritual que se move, movendo então aquilo que é natural. Aqui nós conhecemos então mais uma parte da identidade de Jesus, e aqui ele fala que ele é a luz do mundo. Então foi ilustrado essa parte da declaração de Jesus, quem ele era quando ele chegou ao mundo. Então foi o sexto e penúltimo sinal registrado no Evangelho de João. Olha que coisa importante, irmãs. A cura de um cego de nascença. No entanto, Jesus curou no sábado. Os irmãos sabem a implicação de curar no sábado. Então, assim, ele sofreu a perseguição por parte dos líderes judeus por causa desta cura que ele realizou no sábado. Nós vamos saber, então, no contexto, o que isso significa. Então, no entanto, em contraste com o paralítico, né, que foi curado também no sábado, no capítulo 5 de João, nós vimos então mais uma cura, mais um milagre. Mas foi no capítulo 5, e que não mostrou fé e contou a Jesus as autoridades. Lembra que ele foi curado e Jesus pediu para ele não falar nada, e ele foi e contou para as autoridades. O cego mostrou um outro tipo de desenvolvimento de fé diferente do outro, né? A atitude, o testemunho que ele deu a respeito de Jesus foi diferente daquele homem paralítico que foi curado lá no capítulo 5, que saiu, né, daquele momento que recebeu aquela dádiva e foi lá e então falou para as autoridades a respeito, né? Então o cego mostrou um outro tipo de fé, e ele termina então aqui falando que ele termina adorando ao Senhor Jesus. Tem um momento aqui que ele fala assim: eu não sei quem é, ele era cego, ele só sabe que ele foi curado,
mas ele ainda não tinha encontrado. Depois Jesus vai ao encontro dele, se apresenta, né? E aí então ele reconhece aquele que deu a luz, né? Trouxe luz para os seus olhos, e então ele o adora. Então o desenvolvimento da fé e o testemunho desse homem é diferente. Lembra também teve dos leprosos, né? Um só voltou para agradecer, para glorificar a Deus, né? Então, irmãs, ele mostrou isso. No 9:38 fala sobre isso, quer ver? Ele fala assim: então, Jesus, ouvindo que tinham expulsado, e ao encontrá-lo, perguntou: crês no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: Senhor, quem é ele para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: já o tendo visto, é aquele que está falando comigo. Então o homem afirmou: Senhor, eu creio, e o adorou. E prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem o quê? Cegos. Olha quantos princípios espirituais importantes. Irmãs, quando a gente fala de luz e trevas, trevas é a ausência de luz. Esse homem vivia em dois tipos de trevas, densas trevas, que era a cegueira natural, mas a espiritual também, né? Então, aqui ele está falando, por exemplo, os líderes, eles eram o quê? Eles vinham, mas eram cegos espiritualmente. Então, o que aconteceu na vida desse homem foi algo extraordinário, que além dele recuperar a vista natural, ele também foi o que? Curado espiritualmente, porque ele reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Enquanto aqueles homens que enxergavam não reconheceram a autoridade e o poder que Jesus tinha, né? Então, nós precisamos compreender. Então, Jesus condenou os fariseus por causa do quê? Por causa da cegueira espiritual deles. Porque eles viam, mas ao mesmo tempo eram cegos. Então, Jesus falou sobre isso. A pergunta dos discípulos, então, refletia sobre uma suposição habitual no antigo judaísmo, que o sofrimento poderia ser causado por pecados específicos. Então ele fala isso. Ele é um pecador, certo? Esse cego, ele era um pecador. Por quê? Porque para eles existia então essa suposição de que toda pessoa que tinha qualquer tipo de problema físico, psicológico ou espiritual era um pecador, certo? Então, por que ele está assim? A pergunta, por que ele está assim? Foi os pais dele que pecaram ou foi ele que pecou? Porque existia essa suposição. Vamos ver Jó 4:7. O que fala lá? Vou pedir para alguém de vocês ler para nós. Jó 4:7. Então, a pergunta deles, quem pecou, ele ou os pais, tem a ver então com essa suposição que havia no antigo judaísmo, né, que o sofrimento era causado pelos pecados, e por pecados às vezes específicos. Jó 4:7, quem pode ler? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Então, olha só. Então, assim, essa suposição, entende? Que nem uma pessoa que fosse justa e inocente jamais ia passar por algum tipo de dificuldade dessa. Então, existia isso no judaísmo antigo, essa questão, ó, se está sofrendo porque é pecador. E até hoje, infelizmente, as pessoas dizem, por que está com depressão? Por que está assim? Alguma coisa deve ter acontecido, não é isso? Então, é uma suposição do antigo judaísmo. E Jesus, ele veio exatamente para quebrar todos esses paradigmas, certo? Então, não é porque não é isso. Então, aí o que eles fazem aqui? O que eles estão querendo fazer, né? Por que eles fazem essa pergunta? Então, é importante, porque de trás dessa suposição, então, eles queriam inocentar Deus de injustiça contra pessoas inocentes. Então, não dá para admitir. O cara é cego, diz que é de nascença, e agora ele é curado, Deus faz essa obra. Então, eles estavam querendo, como assim? Né? Se só as pessoas inocentes e justas recebem o favor de Deus, como que esse homem recebe o favor de Deus? Então, olha, eu acho que eles queriam defender Deus, advogar, né? Não, Deus
né? Não faz isso, porque Deus, ele é justo, né? Então, se esse homem não é justo, ele é um pecador, né? Ou os pais dele foram pecadores, como é que ele recebe essa dádiva? Então, eles estavam ali tentando, né, advogar, inocentar, achando, né, Deus não pode ser injusto assim contra as pessoas inocentes. No entanto, então, no Novo Testamento deixa claro, irmãs, olha, isso que é importante. No entanto, no Novo Testamento deixa claro que o sofrimento nem sempre é resultado direto do pecado de uma pessoa. Não está dizendo que muitos sofrimentos são causados pelos pecados das pessoas, certo? Pode ser, como pode não ser, porque nós mesmos afligimos a nossa alma, né, com o pecado, porque a palavra de Deus diz que o pecado gera morte. Então, muitas vezes, as pessoas, elas sofrem porque elas pecam, porque elas afligem a sua própria alma, entende, com o pecado. Não está tirando de que alguns sofrimentos são causados, sim, mas não quer dizer que todo sofrimento tem a ver com o pecado, né? Então, é só para a gente entender aqui. Então, no entanto, no Novo Testamento deixa claro que o sofrimento nem sempre é resultado direto do pecado de uma pessoa. Então, aqui, quando fala ele é pecador, tem uma palavra chamada amartolos. Amartolos é uma pronúncia grega para a palavra pecador. Nós lemos no versículo 16 e no 24. Vamos ver? Alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador, e aqui quer dizer amartolos, realizar tamanhos sinais? Então estavam dizendo que Jesus também era o quê? Pecador, certo? Então, como que um homem pecador ainda vai realizar milagres, certo? Agora o 24. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: dai glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Então, eles estavam dizendo que Jesus era pecador, mas que esse homem também era pecador. Então, quem realizou o milagre era pecador, quem recebeu o milagre era pecador. E para eles era inadmissível um pecador receber qualquer dádiva de Deus. Entende? Você vê como que é a cultura, né? Então, uma das principais doutrinas da fé cristã é que todos, isso é importante, né, irmãs, a gente saber, que uma das principais doutrinas da nossa fé é que todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Nós somos pecadores, né? Não há divisão, né? Quando chega no Novo Testamento, falando, todos nós somos pecadores, estamos destituídos, o quê? Da glória de Deus, certo? Se Jesus não vir e nos resgatar, então nós não vamos viver e não vamos ser transformados, não vamos ser, então, encontrados dentro desse processo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, por isso que todos foram encontrados como pecadores, não existe inocente diante de Deus, todos somos pecadores, mas nós encontramos o quem? O nosso resgatador, que é Jesus. E é o sangue de Jesus que nos o quê? Nos purifica de todo o pecado. Por isso que o véu se rasgou. Por isso que o véu se rasgou, exatamente. Então, para cair toda esse engano que existia naquele tempo. Então, uma das principais doutrinas nossas é a gente entender isso. Mas, infelizmente, para alguns que veem, o véu ainda não se rasgou dentro do coração, porque as pessoas ainda se acham melhores umas que as outras. As pessoas rejeitam algumas porque elas se acham melhores. Por quê? Porque ainda continuam espiritualmente cegas. O véu do coração ainda não se rasgou. São orgulhosas, são soberbas. Por quê? Exatamente porque elas ainda se consideram melhores do que as outras. Mas a palavra de Deus, Jesus veio dizer, todos são pecadores e todos precisam da salvação ou precisam do Salvador. Ok? Mas então, todos nós somos pecadores e precisamos crer em Jesus como Salvador para termos o que? A vida eterna. Então, a essência
não é consistente com o uso da palavra amadores, que é pecador, em diversos lugares e com outras passagens relacionadas sobre o pecado que a gente não precisa ler porque as irmãs já sabem. Então, essa palavra em especial, esse termo amardolos, ocorre nos evangelhos e se refere àqueles que têm a reputação de serem culpados de pecados graves. Então, naquele tempo, pecadores para eles eram quem? Os coletores de impostos, ok? As prostitutas, olha, eles tinham uma classe de pessoas que eram pecadoras. Então, eram os coletores de impostos, as prostitutas e os pagãos. Quem eram os pagãos? Aquelas pessoas que não criam em Jesus, que não criam em Deus, né? Então, eram os pagãos aqui. Então, logo após essa cura miraculosa que Jesus fez, curando esse cego de nascença, os líderes judeus usaram o mesmo termo pecador, certo? Nesse sentido especialmente irônico para descrever quem? Jesus, certo? Esse homem pecador. Fala ali, ó, de novo no 24. No 24, ele fala assim: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e disseram: dai glória ao Senhor, sabemos que esse homem é pecador, certo? Falando do homem que foi curado. Ao fazerem isso, eles esperavam fazer o quê? Enfraquecer o quê? A clara implicação desse milagre de que Jesus era o Messias e impedir que as pessoas o seguissem. Então eles queriam dizer: não, ele é um pecador, igual esse cego aí que ele curou. Ele não é de Deus, ele não está fazendo para a glória de Deus. Então foi exatamente isso que eles estavam fazendo. E que se ele fosse declarado, porque ele já tinha falado: eu sou o quê? A luz do mundo. Então a palavra de Deus diz que o mundo está em trevas, certo? Nós temos lá desde Isaías falando que então o mundo que vivia em densas trevas recebe quem? A luz. Quem é a luz? É Jesus. Então Jesus, quando ele se apresenta bem no início, ele como a luz do mundo, ele dá um choque neles, né? Então não devemos especular aqui sobre a causa do sofrimento de uma pessoa, mas compreender que até o mal pode contribuir para a maior glória o quê? De Deus, né? Então a gente lembra disso, lembra de Marta? Marta chega chorando. Foi Marta ou Maria? Chorando, falando, né? Maria? Acho que é Maria, né, que chegou chorando. Falando para Jesus: se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus fala? Tudo isso é o quê? Para glorificar a Deus, para trazer a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus na terra. E, irmãs, isso é um princípio importante. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, você pode entregar essas circunstâncias e Deus pode trazer o que? Revelar a glória dele. E a glória dele pode ser manifesta e você pode fazer como esse homem fez. Testemunhar, né? A respeito daquilo que Deus fez no meio das circunstâncias difíceis que você estava vivendo. Então, não há nada na nossa vida que não possa trazer maior glória para Deus. Não há, irmãs. Por isso, nós precisamos testemunhar da fé, né, que nós temos no nome poderoso de Jesus. Então, a ação de Jesus, vamos ver no 9:7. E Jesus dizendo: vai e lava-te no tanque de Siloé. Que quer dizer, Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou o quê? Enxergando. Olha que importante isso, irmãos. Ele foi e voltou enxergando. Eu conheci o tanque de Siloé. Lá, quando fala tanque, era o lugar que naquele tempo eram os lugares de banho, né, irmãs? Onde se tomava banho, era público, né? Aqueles lugares. Então é um lugar bem grande, onde as pessoas iam lá, tomavam banho, essas coisas, né, naqueles tanques. E ele estava perto, né, do tanque de Siloé. E ele então recebe a cura dele. Então Jesus, ao enviar o homem para lavar-se no tanque de Siloé, faz lembrar de quê, irmãs? Também tem um personagem que precisou lavar-se para receber então a cura dele. Quem lembra? Paralítico, né? O paralítico. Quem mais? Naamã também, né? O paralítico, lembra? Naamã, não, esse
tanto esperando o anjo passar e agitar as águas. Então, mas ele não se lavou. Porque Se Jesus lavou. chegou antes. E ele não deu para chegar. Mas aqui lembrando, né, que Eliseu enviou Naamã para se lavar aonde? No Rio Jordão. Então, essa é uma lembrança, né? Mas antes Jesus fez o quê? Qual foi a prática de Jesus? Aí é que tá, olha, irmãs, a gente tem que ver os detalhes. Mas antes Jesus umedeceu um pouco da terra com a sua saliva, ok? Então, provavelmente ele cuspiu na terra, certo? Então ele fez isso e em seguida ele amassou aquele barro lá, né? Aquele cuspe lá, amassou para fazer o que? O barro. E ele pega o barro, então, e faz. Então aqui tem uma coisa importante para a gente entender, olha. No 16 assim, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Então agora olha só, o que esse pequeno gesto de Jesus, para eles é a transgressão, por isso chamam ele de pecador. É uma transgressão no sábado, amassar qualquer coisa, mesmo que seja um pequeno barro. Entende? Porque a lei para eles era, não podia tirar nada. Então o que ele fez no sábado, irmãs? É como se ele tivesse feito o quê? Ele tivesse pegado uma farinha, né? Por analogia que ele estava amassando o quê? O barro. Mas no sábado era proibido até mesmo amassar pão. Para eles amassar aquele barrinho ali já era transgressão. Fazer aquele negócio ali era uma transgressão. Então olha só. Amassar a farinha e, por analogia, amassar o barro estava entre as 39 tipos de trabalho que era proibido fazer no sábado pela tradição rabínica judaica. Era proibido fazer isso no sábado, seja qualquer coisa com as suas mãos era proibido. Então, aquele pequeno gesto de Jesus, entende? Então, assim, Jesus poderia ter feito o que, irmãs? Fala assim, fica, né? Veja. Certo? Mas Jesus quis quebrar mesmo, certo? Porque ele é o próprio sábado. Ele é o próprio descanso sabático do povo, certo? Então aquele gesto foi uma provocação, porque entende? Aquele barro não ia curar ele, mas Jesus precisava provocar algo, entende? E ele fez uma provocação. Exatamente isso. Então, quem não conhece não sabe. Mas a gente vai estudando, a gente vai então 39 tipos de trabalho proibido no sábado. Por isso, mais uma controvérsia a respeito de curar no sábado. Ele queria quebrar isso, porque ele é o próprio sábado. Ele é o próprio descanso sabático do povo, certo? Por isso também os fariseus argumentavam a partir desse princípio fundamental que Jesus era pecador. Por quê? Por ter transgredido a lei, amassado o barro para colocar no homem, entende? Então ele provocava mesmo para quebrar essas coisas aí, né? Então a controvérsia dos fariseus, a sua reivindicação era que o homem que foi curado desse glória a Deus e não reconhecesse Jesus como aquele que realizou o milagre. A segunda controvérsia a respeito desse milagre é que para eles Deus não ouve o quê? Pecadores. Lembra? Primeiro ele transgrediu, depois Deus não ouve pecador. Certo? Então, vamos ver Salmo 34:15. Quem pode ler? Depois tem os outros textos aí, irmãs. Estudem em casa, a gente não vai poder ler todos. Só para a gente entender as coisas, né? 34:15, pode ler. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Sobre os justos, entende? Então tinha essa ideia de que só os justos recebiam o que? O favor de Deus. Pecadores não, mas sim só os justos. Então esse homem não poderia receber esse milagre. E também porque não havia precedente de que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Mas outra coisa extraordinária, sobrenatural. Ele foi o primeiro homem na humanidade que recebeu o quê? Vista. Ele era cego. Foi o primeiro, não tem nenhum registro no Antigo Testamento. Foi o primeiro registro de alguém que viu de novo, que recebeu a dádiva de ter visão. Então não havia,
quando ele abriu os olhos, então é confirmada a ausência de qualquer ocorrência antes desse fato, certo? Por isso também chamaram seus pais, por isso que chamaram os pais para testemunhar. Não pode ser, porque até hoje ninguém foi curado de cegueira. Então vamos chamar os pais. Chamaram os pais para confirmarem se realmente ele era cego de nascença. Então o testemunho desse homem que foi curado, o homem se tornou então cada vez mais corajoso, né? Os pais ficaram com medo, porque eles sabiam que eles poderiam ser expulsos da sinagoga se eles confirmassem. Então eles dão né? Não, que ele era cego de nascença, a gente sabe, ele era nosso filho. Mas, agora dizer que foi esse cara que curou ele, a gente não pode dizer. Então eles ficaram com medo de ser expulso. Mas o homem, quanto mais acontecia esses fatos, mais a sua fé crescia. E ele então reconheceu, irmãos, olha, ele reconheceu que em toda a história da humanidade, né, que ele foi o único ou primeiro homem em toda a história da humanidade que nascera cego e recuperar o que é sua vista. Ele não podia compreender como aqueles homens, né, fariseus, que testemunharam esse milagre ainda acharam falta na pessoa que realizou isso. Se, olha, na humanidade toda ninguém recuperou a vista, como vocês podem duvidar de que esse homem, ele é exatamente o que ele diz que é? Se o Senhor Jesus não fosse Deus, nunca poderia realizar um milagre dessa natureza. Então, logo após essa declaração, o que aconteceu com esse homem? Ele foi o quê? Expulso da sinagoga. Essa expressão, expulso do templo, né? O que quer dizer? Só do lugar, do espaço? Não, mais do que isso, irmãs. Este homem, ele foi expulso da religião judaica. Foi banido, né? Foi banido, não é expulso assim, não vai mais aparecer aqui, não. Ele foi expulso da religião judaica. Então, a razão de um homem cego de nascença receber a sua vista no sábado, por não falar mal daquele que realizou o milagre, ele foi o quê? Excomungado. É exatamente. Tem alguns que falam, umas traduções falam excomungado, expulso da religião. Foi só tirado do local. Ok? Então, mas o que acontece? Jesus, quando soube que ele foi excomungado, não foi só expulso do lugar, foi excomungado. Não é mais judeu. Mas Jesus procurou então esse homem num ato de que se eles não o querem, eu o aceito. Isso é tão importante, né, irmãos? Ele foi curado, mas ele também foi recebido em outro lugar, né? Olha que importante isso, irmãos. Quando a palavra de Deus diz que nós somos retirados das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós somos recebidos, aceitos no amado. Aqueles que nos rejeitam, apenas nos rejeitam, mas em Cristo Jesus a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Aceitos nele. Não importa se os outros pensam, acham da gente, se eles não gostam da gente, se eles rejeitam, isso não importa, importa que eu fui aceita no amado. Isso faz parte da minha identidade, do meu valor. Certo, irmãs? É isso que a gente tem que entender. Eu fui aceita no amado. E é nesse lugar que eu quero estar. Não importa o que os outros pensam ou acham a respeito de mim. Então, os que são desprezados por causa de Jesus não perdem nada, mas ganham uma bênção, uma grande bênção, a sua acolhida e a sua, o quê? Comunhão em Cristo Jesus. Então, veja como o Senhor levou o homem à fé pessoal nele como filho de Deus, porque esse homem nem sabia de quem ele estava. Ele simplesmente chega perto do homem e pergunta: crê tu no Filho de Deus? No qual ele diz: eu creio. Certo? Ele diz: eu creio, Senhor, e o adorou. Então, naquele momento, neste momento, ele não recebeu apenas a vista natural, mas também o quê? Espiritual, exatamente. E mas quantas coisas acontecem dessa forma? Lembra dos 4 amigos que colocaram aquele paralítico lá? Fala, né? O que aconteceu ali? Jesus falou assim, quando eles desceram: teus pecados estão perdoados. Certo? Uma visão. Mas aqueles homens falaram: mas a gente não fez esse trabalho todo para vir aqui para o senhor dizer que os pecados dele estão perdoados. Certo? Por quê? Cegueira espiritual. Porque às vezes as pessoas recebem a cura, mas não são salvos. Quantas pessoas não recebem, não aceitam Jesus? Apenas recebem a cura, mas não querem viver para Ele. E Jesus falou: então, é mais importante você sair daqui o quê?
salvo do que ser curado. Quantas pessoas, né? Foi o que aconteceu com meu irmão. Ele foi em Cristo, não foi curado, mas eu tenho certeza que ele está hoje curado diante de Deus, porque ele recebeu Jesus, porque ele estava adorando a Deus, mesmo na enfermidade que ele estava. Entende? Ele não foi curado, mas eu sei que ele está com ele. Entende, irmãs? Muitas vezes nós não seremos curados, mas o mais importante é saber aonde nós estaremos quando tudo isso aqui acabar. Esse que é importante. Mas as pessoas ainda têm medo, porque elas não têm o quê, mas visão espiritual a respeito de quem realmente nós somos. Então, isso que nós precisamos entender, né? Nesse instante, o homem simplesmente depositou a sua fé no Senhor, prostrou e adorou. Agora ele é tanto uma alma salva como um homem curado. Que dia importante era esse na sua vida, ele receber tanta vista física quanto espiritual. Ele não adorou o Senhor até saber que Jesus era o Filho de Deus. Sendo um judeu inteligente, ele não adoraria mero homem, mas logo que ouviu aquele que o curou, que era o Deus Filho, ele o adorou, não pelo que fizera, mas por causa de quem ele era. Então, a pregação do Evangelho tem 2 efeitos na nossa vida. Olha só, mas os que admitem que não veem e recebem à vista, e os que insistem em que pode ver perfeitamente sem o Senhor Jesus. Não é assim, mas é exatamente. Existem pessoas que estavam cegas, mas foram curadas espiritualmente. E eu creio que nós estamos dentro, certo? Mas existem pessoas que ainda dizem que tem Jesus, né? Que vêm sem ter Ele. Mas se Ele fala que Ele é a luz do mundo, se Ele não estiver em você, você não tem luz. Você continua nas trevas, cegos espiritualmente. Só Jesus traz luz espiritual para a nossa vida. Só Ele é a luz, né? Então, importante a gente ter. E continua, então, pessoas incorrigíveis em sua cegueira. E para fechar, então, nós vamos falar dessa declaração preciosa de Jesus como a luz do mundo, certo? Então, Romanos capítulo 8, versículos de 12 a 20. Importante, 8, de 12 a 20. João 8, de 12 a 20. Não, João. É João, a declaração, eu sou a luz do mundo. João 8, de 12 a 20. Diz assim, de novo Jesus lhes falava, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, gente, Jesus é a luz do mundo e é a luz da vida. Se nós temos vida hoje em Deus, é porque Ele é a luz da vida. Jesus é a luz da nossa vida, certo? Ele é a luz da vida. Então, eu sou a luz do mundo. Jesus, como a luz do mundo, também era a luz dos homens. Ele é a luz que resplandeceu nas trevas, como nós vemos também no capítulo 1 de João, tem esse entendimento. Ele começa falando a respeito disso. Quer ver? João capítulo 1, versículos de 4 a 5. João 1, de 4 a 5. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe se fez. A vida estava onde? Nele. Olha, irmãs, a vida estava nele, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Então, quando a gente fala, quando que nós tivemos vida? Quando Jesus entrou. Nossa vida em Deus é Jesus, a luz da vida, certo? Fala assim, quando a gente vai apagando, né? As pessoas vão, quando elas morrem, elas vão apagando, certo? Certo? Isso é o natural. Mas não, aqueles que estão em Cristo, a sua luz vai crescendo, diz a palavra de Deus, vai crescendo, até que a luz da vida, porque a vida eterna, né? É viver a eternidade na presença de Deus.
Então, com base nisso, Jesus exortou os seus discípulos a depositar a sua confiança na luz enquanto tinham Jesus entre ele, para que se tornassem o quê? Filhos da luz. Então, lá em João 12, 35, 36, Jesus fala exatamente sobre isso. O que nós deveríamos fazer? João 12, 35 a 36. E Jesus lhes respondeu: por mais um pouco a luz está o quê? Convosco. Andai enquanto tende luz, para que as trevas não surpreendam, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes aonde? Na luz, para que vos tornei filhos da luz. Jesus disse isso retirando e ocultou. Então, qual é? Jesus é a luz que ilumina a mente e o coração de todo homem. Jesus é a nossa luz, é a luz na nossa vida. E aqui ele está falando então que a gente deve andar como filhos da luz. Quem anda como filho da luz não anda em trevas, não se alimenta de trevas. Eu falo, quando eu falo com adolescentes, eles amam essas questões de escuridão, de trevas, de coisas obscuras, às vezes de coisas que a gente, e a gente sabe que aquilo é uma manifestação das trevas, mas eles não aceitam que a gente fale isso. Mas os filhos da luz não se alimentam das coisas das trevas, eles se alimentam da luz, porque é a luz de Deus que traz vida para nós, Então nós temos que ter cuidado com isso, Então Jesus é aquele que veio ao mundo como luz, para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. Então, de acordo com o evangelista João, a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram o quê? As trevas, e não a luz, porque suas obras eram más. Porque aonde a luz entra, as trevas más têm que ir embora. Então, nas próprias palavras de Jesus, neste caso, a luz é reveladora e reflete o caráter da santidade de Deus. Em outras palavras, a luz se refere à revelação ou à manifestação que Deus faz de si mesmo ao mundo, na encarnação, que é incrível, que aqueles que estão em trevas preferem as trevas, viu, pelo menos até aceitarem a verdade da revelação de Deus em seu Filho, então creram na luz. Importante que Jesus fez essa revelação lá em João 8, porque quando o povo judeu estava subindo, para Jerusalém, porque havia as festas, e uma das festas era a festa dos tabernáculos, e tabernáculo significa festa das luzes. Então, no meio daquela festa, que eles estavam celebrando, lembrando o fogo, que guiou eles no deserto, e também o candelabro de ouro que também iluminava lá o tabernáculo, e aquele candelabro, ele significava Jesus, a luz dos homens. Então eles subiam para festejar o tabernáculo, que era a festa das luzes, certo? Para comemorar isso que Deus tinha feito. E aí ele chega e ele fala por quê? Porque isso aí é algo exterior. Mas ele veio, então, nesse momento dessa festa, para dizer que aquela realidade que era exterior, agora era uma realidade superior. Aquele fogo que iluminava o povo era eu. E aquele candelabro que iluminava o tabernáculo era quem? Era eu. Eu sou a luz do mundo. Então, Cristo, como a luz do mundo, ele deve ser objeto da nossa fé. Ele torna-se a nossa possessão. E hoje ele é a luz que ilumina a minha mente e o meu coração. Jesus é a luz que ilumina a mente e o coração de todo homem. Andemos como filhas da luz, entendendo que hoje, quem é o tabernáculo? Sou eu. Então, a luz do mundo veio aonde? Habitar em mim. Certo? E ele tem que estar no lugar mais alto do meu coração, para iluminar, para me dar direção, para me dar compreensão, sabedoria, revelação, entendimento a respeito daquilo que ele tem para a nossa vida como filhas e filhos de Deus. Hoje essa luz, esse candelabro está aqui, no meu coração, iluminando minha vida. Eu tenho direção, porque ele está aqui. Hoje eu não estou nas trevas, nós somos o quê? Filhas da luz. Então esta é a verdadeira realidade. Hoje eu sou o tabernáculo. Hoje eu sou a casa de Deus. Por isso Jesus precisa iluminar nossa mente e nosso coração. Amém, irmãs? Então, isso que é importante a gente entender. Jesus é a luz do mundo.
E Ele usa todas as coisas para revelar isso para nós. Então, que Jesus continue iluminando a mente e o coração das irmãs, dando entendimento a respeito daquilo que Ele tem e que Ele quer para a vida das irmãs.